sou Nájila Cadidé e eu faço dupla com o Renan e nós vamos falar sobre o estudo em sílico de propriedades farmacológicas de ligantes frente aos alvos Aurora A quinase com o código 4J8M e a RIP-quinase 2 com o código 5NG0. Vamos começar falando sobre o câncer, que de acordo com o Ministério da Saúde, o câncer é a segunda principal causa de morte no Brasil. E o câncer de mama inflamatório é a forma rara e agressiva de câncer de mama que está associada à alta mortalidade. Então são esses dois tipos de câncer associados, que é só mais agressiva. E o presente trabalho teve como objetivo simular, por meio de plataformas de ensaios computacionais, o acoplamento de fármacos e produtos naturais para cada alvo quinase Aurora A e a quinase RIP2. Para falar sobre o nosso alvo, a Aurora A, a gente precisa entender que ela faz parte de uma família de quinases, que envolve também a Aurora B e a Aurora C, e ela é codificada pelo gene AURCA. Ela é uma quinase que está relacionada com a reprodução celular mitótica. Ela faz parte da intérfase do processo da mitose e atua principalmente entre a fase G2 para a fase M. Então é justamente a fase de maturação, né? Entre a fase G2 e a fase M, que é a M seria realmente a mitose e a divisão celular, é onde a Aurora A vai ter uma maior atividade. E ela atua através da ativação de múltiplas fosforilações que vão regular os centrossomos para, enfim, atuar na reprodução celular. Aqui nessa imagem a gente consegue ver as etapas desse processo mitótico acontecendo na divisão celular e no meio dessa imagem a gente vai encontrar os centríolos, né, que estão representados em laranja, estendendo seus microtúbulos até as cromátides que se foram duplicados para que divida-se esse código genético entre as duas células filhas e faça a divisão celular acontecer mantendo o código genético intacto. Então, e sobre a RIP-quinase 2, atualmente ela considera-se aproximadamente que os seres humanos possuem 58 receptores da proteína tirosina quinase conhecidos, e os quais são divididos em 20 subfamílias, com um domínio extracelular, uma única hélice transmembrana e uma região citoplasmática que contém o domínio da proteína tirosina. E as proteínas quinases são enzimas que catalisam a fosforilação de proteínas e no momento em que ocorre essa desregulação, ela poderá estar associada a diversas doenças, entre elas tanto a doença da inflamação como câncer, enfim. E a IPCA2 é uma proteína quinase 2 de interação com o receptor de uma serina, treonina, tirosina quinase, com o domínio de ativação e recrutamento de caspases carboxiterminal, que é o CARD, e é conhecido principalmente pelo seu papel na inflamação e na imunidade, que também tem um papel essencial na modulação dessas respostas imunes inatas e adaptativa. Aqui, como podemos ver, é a estrutura do receptor de interação de proteína tirosina quinase 2. E a metodologia foi usada para a realização dos estudos, a busca pelos alvos na plataforma do Protein Data Bank, utilizando os operadores dos nomes de macromoléculas, tipo a Aurora A e a RIP2 quinase, tendo seu depósito feito por cristalografia pelo método experimental de difração de raio-x. E no programa PyMol foram realizadas as alterações cristalográficas para a futura inserção de compostos testes no sítio de ação dessas enzimas alvos. Também foram realizadas as conversões de arquivos através de programas e de servidores para que as extensões fossem reconhecidas nos programas utilizados em seguida. A seleção de moléculas de produtos naturais foi realizada na plataforma do Coconut, sendo critério de inclusão o pertencimento ao banco de dados da Universidade Estadual de Feira de Santana, a UFES,
presente na plataforma. E a busca avançada permite ainda a pesquisa pela similaridade com o ligante de referência. Enquanto na plataforma do PubChem, foi realizada uma busca pelos fármacos, pelos métodos de amostra randomizada e também pelo método racional, utilizado na lista da Rename em 2022, classificados como agentes antineoplásicos, imunomoduladores, além do protocolo clínico de diretrizes terapêuticas para o tratamento farmacológico de câncer com enfoque no câncer de mama. Também foi selecionado fármacos aleatórios e através da plataforma do PKCSM foram calculados de toxicidade e de hepatotoxicidade e foi feito o teste de AMES. Foi? E já no Doctor foi possível similar o acoplamento do ligante experimental ao alvo dos respectivos inibidores e calcular os valores de energia e de afinidade das conformações espaciais das mais estáveis. E no PUSE-VIEW, onde vai se gerar o mapa, onde os aminoácidos em interação podem ser exibidos como um diagrama de estrutura de moléculas, como vocês vão ver mais adiante. Pode passar. Beleza. As tabelas que a gente está fazendo aqui são relacionadas aos testes de toxicidade. Então, a plataforma que a gente está utilizando para fazer esses números serem catalogados e entendidos é a PKCSM, e a gente está seguindo é chamado de regra de Lipinski e regra de Weber, que são critérios de inclusão ou exclusão de células que elas vão apresentar, né, como tamanho, como lipofilicidade, como área de superfície, como número de ligações rotacionáveis, o número de doadores, número de aceptores e, além disso, um teste que é conhecido como teste AMES. Ele é um teste que, para o nosso uso da triagem das moléculas, ele é decisivo a respeito de se a gente vai excluir ou não essa molécula da nossa triagem. Foram testadas como positivo para o teste AMES, isso significa que elas têm um efeito tóxico já comprovado por esse teste. O teste do PKCSM é realizado na intenção de que a gente diminua a ocorrência de efeitos tóxicos relacionados com o uso pela via oral. Passando desses valores, a gente vai considerar como um desvio ou uma falha. Passando de 2 desses desvios, a gente sinaliza essa molécula como sendo uma molécula propensa à exclusão, porque ela tem o caráter de ser tóxica. A gente consegue apresentar aqui as outras moléculas também. A Dila já comentou, né, o método racional ou o método randomizado, sinalizado em vermelho mais claro, são moléculas que tiveram 2 ou mais desvios. Perfeito. Falando do acoplamento, a gente tem o uso da nossa ferramenta Doctor. E ela foi utilizada para gerir esses números. Aqui não estão todos os números de todas as moléculas, mas para facilitar a nossa visualização, a gente pegou os melhores resultados que a gente teve, o topo da nossa tabela, e colocou aqui em comparação, né? Na tabela esquerda a gente tem a quinase Aurora A sendo testada para todas essas moléculas em sequência, e na tabela da direita a gente tem a quinase RIP2 sendo testada também para todas essas moléculas. É perceptível que várias dessas primeiras moléculas com maior afinidade vão estar selecionadas em vermelhas, ou seja, elas passaram pelo teste de PKCSM e apresentaram desvios dos parâmetros. O valor em amarelo, que é relacionado à afinidade, está indicando para a gente qual a chance dessa molécula se acoplar ao alvo enzimático. Então, o valor deve ser interpretado em seu caráter modular, né, sem considerar o negativo ou o positivo. Nesse caso, a gente tem todos os resultados em valores negativos, mas só de ter um número alto, maior resultado, isso nos traz entendimento de que a afinidade é maior por essa molécula nos dois alvos enzimáticos. Então, seguindo essa lógica e buscando essa triagem que a gente estava comentando sobre toxicidade, mas também relacionada com a afinidade que essas moléculas vão apresentar frente ao alvo, a gente começa
a construir o nosso entendimento sobre quais moléculas são os compostos líderes. Aqui são outras moléculas que vão ser apresentadas, já que a gente teve a seleção das moléculas pelo método racional. Essas aqui são as moléculas randomizadas. E aí a gente tem também os resultados sendo dispostos, mais uma vez, para a Aurora A e para a RIP2. Certo. Temos o nosso primeiro mapa interativo. Ele está relacionado com o ligante CD532, que é o ligante de referência do alvo Aurora A quinase. Aqui a gente consegue ver as interações hidrofóbicas que estão relacionadas com essa interação do ligante com o alvo. E aqui a gente tem os resíduos aminoácidos que estão em interação com essa molécula. Aqui temos a valina 147, a leucina 210, e aqui desse lado a leucina 263, a lisina 162 e a prolina 282. Essa leucina 263 aparece em diversos outros testes que foram feitos de mapas de interações. Esse farmacóforo aqui está relacionado com justamente a função de inibição que essa molécula apresenta dentro da enzima, que é de ruptura da conformação dela para que a atividade enzimática não aconteça. Essa inibição vai trazer para a gente os efeitos de diminuição dos cânceres ou diminuição dos tumorigêneses e de propagação desses cânceres. E aí a gente tem na molécula diversas sinalizações, onde aqui na esquerda a gente consegue ver a legenda, né, do que está acontecendo nesses mapas. E além das interações hidrofóbicas, a gente vai ter as ligações de hidrogênio, que também fazem com que essa molécula tenha bastante interação com o alvo enzimático e, portanto, apresente essa inibição. O empilhamento π, esse círculo dentro de anéis aromáticos, é também uma interação de elétrons do anel aromático com relação à lisina 162 nesse caso, e essa troca entre o alvo e a enzima vai ser justamente o que vai influenciar no encaixe dela no tempo que ela vai ficar dentro desse bolsão catalítico. Aqui a gente vai ter a mesma molécula, que é a CD532, sendo avaliada já no outro alvo, que é a RIP2 quinase. É perceptível também que a quantidade de interações diminui e que as relações de atividade enzimática são completamente diferentes. E aqui a gente tem as interações hidrofóbicas ainda acontecendo, as ligações de hidrogênio ainda acontecendo, mas essas interações, por mais que elas ainda existam, elas já não são cruciais para a atividade enzimática. E, quando comparadas com o seu ligante de referência, que é o ACP, a gente vê que a interação hidrofóbica tem relação com outros resíduos aminoácidos e as ligações de hidrogênio são estruturadas na intenção de favorecer com que esse bolsão catalítico consiga abraçar essa molécula e que, portanto, essa atividade enzimática seja facilitada pelo encaixe. O íon de magnésio nessa região aqui, que vai fazer com que a posição desses fosfatos seja modulada a partir da presença desse íon. A interação hidrofóbica de leucina 153 e de valina 32 também é descrita em outras moléculas que a gente fez o teste nos mapas, as que vão indicar para a gente um potencial de inibição dessas moléculas com relação à quinase RIP2. Para comparar igualmente a quinase Aurora A gente vê que é o ACP, que antes estava conectado na RIP2, agora já não tem mais tantas interações hidrofóbicas, ele já não está mais abraçado pelos bolsão catalítico. Ele tem uma leve interação com a leucina 263, que é a leucina que está relacionada com a atividade enzimática. Portanto, ainda assim, é uma resposta que indica certo potencial terapêutico, mas as posições e os encaixes que estão disponíveis para essa molécula, a força que ela vai ter, aqui a gente tem nossos mapas de interação, dá para acessar pelo site ou com a foto, e as nossas referências.